Toda semana aqui no Câmara Livre a gente conversa com trajetórias de pessoas para que a partir dos perfis você possa conhecer e contribuir com a sua maneira de viver e a sua forma de enxergar o mundo. Nesse período eleitoral em especial, o Câmara Livre Especial apresenta aqueles que estão se colocando à disposição de você, eleitor de Bauru, para representá-lo no Poder Executivo da cidade. Esta gravação está sendo exibida também pela rede compartilhada no canal 10 da NET e no 60.3 do HF Digital e na Rádio Câmara Bauru Digital pelo 93,9 FM. O nosso convidado de hoje no Câmara Livre Especial é Henrique Alberto Almirates Júnior, nascido em 10 de outubro de 57, filho de Henrique Alberto Almirates e Lídia Ré Almirates. Ele tem 2 filhos, são o Nelson Silva Almirates, de 32 anos, e o Henrique Alberto Almirates, de 33 anos, e é casado com Valquíria Silva Almirates. Obrigado por sua presença aqui conosco. As 2 primeiras questões são mais simples de serem formuladas e talvez as mais complexas de serem respondidas. Mas vamos lá para apresentá-lo no nosso Câmara Livre Especial. Por que o senhor reúne condições de ser o prefeito de Bauru? Nelson, obrigado pelo convite de estar aqui no Câmara Livre da Câmara Municipal de Bauru e é um prazer ser entrevistado no seu programa. Eu me sinto muito preparado para assumir esse desafio, Nelson, à medida que eu tenho todo um currículo de trabalho na minha vida, experiência tanto administrativa como também na área de governo. Eu tenho mais de 34 anos na maior instituição financeira da América Latina, estive à frente de muitos cargos e também passei pelo governo do estado de São Paulo como secretário adjunto do governo na área de desenvolvimento social. Fora isso, eu fiquei 1 ano em Brasília, no governo do Distrito Federal, como coordenador e diretor institucional que nós estamos implantando na capital federal, a primeira cidade inteligente do país, e eu fui um dos coautores do projeto e administrei isso. Isso faz um breve resumo da minha carreira, do meu contato com orçamento, com gestão, com administração, e um dos meus maiores desafios e propostas é fazer um choque de gestão pública no governo municipal e fazer com que o serviço público seja entregue da melhor forma para a população. Que questões o senhor acha, também uma pergunta mais complexa para a gente entrar na nossa trajetória, que podem fazer a diferença desse perfil do ponto de vista das enormes e grandes dificuldades de uma lista gigantesca de desafios que o Poder Executivo não consegue responder no tempo por uma série de razões? Planejamento é uma ferramenta muito utilizada em todos os meios, seja ele no privado ou no público, e demonstra muito claramente para todos que conhecem a administração que a falta de planejamento e também o acompanhamento na execução de políticas públicas é um fator gritante no nosso município. Isso prova pelos problemas que vem ocasionando, em especial na última gestão do atual prefeito, onde as falhas administrativas estão à vista de todos. Isso é uma das razões de você corrigir e agir rapidamente para que possa ser minimizado esses problemas. O senhor vem de uma longa carreira no serviço público, entre várias experiências que o senhor já citou algumas delas, em algumas organismos estruturais bastante hierárquicos, como por exemplo o sistema bancário, a polícia, onde o senhor desenvolveu o papel de escrivão durante uma parte da carreira, a Secretaria Adjunta do Estado. Isso. Essas experiências trazem uma leitura sobre a estrutura do poder público de como muito distante do que talvez a média do eleitorado consiga enxergar. O eleitorado é imediatista. Quando o senhor usa a expressão choque de gestão, o que o senhor traduz para ele, para a gente ajudar um pouquinho a compreender esta prerrogativa? Nelson, dentro do nosso programa de governo, que a população vai tomar conhecimento nos próximos dias, acabamos de registrá-lo na Justiça Eleitoral, nós vamos mostrar ações de curto, médio e longo prazo. As de curto prazo são as dores maiores que a população, em especial a população mais necessitada, está vivendo, que é a questão da saúde, a questão do saneamento, do asfalto. Isso de imediato, em 10 semanas,
a nossa equipe já estuda há mais de ano como corrigi-las. Então, a partir do dia 1º de janeiro, caso a nosso entendimento, a população acredita que o nosso seja o melhor programa para governar essa cidade, em 10 semanas nós iremos corrigir de imediato as questões de curto prazo. E depois outras ações no decorrer dos 4 anos e também para os futuros governos que aqui assumirão, nós deixaremos um projeto que vai colocar Bauru entre as principais cidades do estado e do país, porque foi muito bem pensado, foi planejado e caberá uma execução firme no aspecto de que os recursos públicos possam ser administrados com maior respeito e a maior responsabilidade para que eles sejam canalizados ao bem da população. Porque nossa primeira preocupação são com pessoas. São as pessoas que vivem na nossa cidade, são as pessoas que sofrem a falta do poder público de estar apresentando, e é nesse sentido que a gente fará uma gestão voltada às pessoas. O senhor nasceu em Santo Anastácio. Isso. Onde o senhor se vê em Santo Anastácio, nas andanças aqui em Bauru? Olha, Paulista, Santo Anastácio é na região oeste de São Paulo, e eu passei a minha infância e adolescência. E de lá eu saí para trabalhar por várias regiões do país. E quando você passa e tem conhecimento de outras culturas, outros problemas e outras formas de comunidade, isso vai agregando no seu conhecimento de vida coisas que funcionam bem e não funcionam bem aonde você passa. Você aprende muito nas regiões que você trabalha. Santo Anastácio, qualquer cidade que eu morei, tem como contribuir pela minha formação de vida. Então, como eu já morei no interior no nordeste do país e vi uma situação muito difícil que os moradores lá atravessavam naquele momento, eu também tive a oportunidade de viver em grandes centros. Por exemplo, nos últimos 14 anos, à frente da área financeira, eu trabalhei na Avenida Paulista e atendi as maiores empresas, as grandes empresas do nosso país. Então, tive contato com vários segmentos, de lixo, tecnologia, petróleo, mídia. Isso vai gerando um caldo de cultura e experiência que me qualificam para ser um grande administrador, desde que eu tenha uma grande equipe, porque administrar não é uma só pessoa. Administrar é você formar pessoas competentes para poder te acompanhar no projeto. Que o jovem Henrique Amirates escolheu direito, o que o adulto hoje, olhando para o jovem, diz dessa escolha nesta fase de tua vida? Nelson, as coisas acontecem às vezes na sua vida, primeiro porque eu trabalho desde os meus 14 anos, né? Eu comecei trabalhando numa loja de calçados e aonde eu tinha o meu primeiro trabalho nada mais era do que pegar os sapatos femininos que as mulheres acabam deixando espalhados na loja de calçados, colocar na caixa e guardar e depois trazer para reposição. E eu sempre precisei trabalhar na minha vida para sobreviver. Eu venho de uma família humilde, né? Meu pai era comerciante, pequeno comerciante, e minha mãe trabalhava no posto de saúde da minha cidade como servidora pública. E eu fui à luta. E as coisas foram acontecendo na minha vida sempre pensando na prosperar no aspecto financeiro, para que eu pudesse ter a minha sobrevivência. E naquele momento da história, faculdade era uma coisa muito difícil, em especial no interior do estado de São Paulo. E a cidade que poderia oferecer, e o curso melhor que tinha na região, era o curso de Direito, aliás, da Instituição Toledo de Ensino, que tem uma filial aqui na cidade de Bauru. E isso me canalizou naturalmente para fazer Direito, porque o Direito acabava me abrindo um espaço de trabalho muito grande na minha vida. E foi isso que me levou a essa escolha. Os jovens, quando o senhor escolheu por essa questão de aquilo que tinha de oportunidade próximo para abrir o mercado de trabalho na formação seguinte, hoje, em linha geral, tem grande dificuldade de escolher as suas profissões. E uma grande parcela deles na chamada segunda idade, depois do primeiro emprego de 18 anos, não conseguem ingressar sequer no mercado de trabalho. 23 milhões de jovens brasileiros só conseguem isso após os 25 anos, mudando o perfil do eixo do primeiro emprego. Bauru é uma cidade que atrai milhares de jovens por sua vocação na área educacional.
Como é que o senhor vê essa questão em relação ao item emprego, por exemplo, que o senhor citou entre 5 possíveis prioritários aqui? Eu acredito que a grande responsabilidade do poder municipal passa inicialmente pela questão da educação. À medida que você consegue, desde o infantil, do fundamental e também ao Estado no ensino médio, criar condições melhores possíveis para você oferecer ao jovem bauruense na educação e criar um potencial de um currículo médio regional muito bem preparado, a tendência desse público, na hora de entrar no mercado de trabalho, ele vai estar mais favorecido na disputa com outros profissionais de outras regiões. Então eu vejo que temos que trabalhar fortemente na questão da base da educação para ajudá-los, para que eles possam estar melhores preparados. A falta de emprego que você está se referindo é verdade. Isso ocorre no país inteiro, não é só aqui na cidade de Bauru. Mas nós podemos amenizar à medida que a gente faça os investimentos adequados na época certa, porque a qualificação e as oficinas de melhoria na questão profissional faz parte do meu projeto de governo para ajudar a amenizar essa situação de empregabilidade. A cidade de Bauru tem alguns eixos históricos de movimento de massa que acabaram mudando o seu perfil ao longo da história. A renda per capita Bauru, na média, é considerada uma das mais baixas das cidades de porte médio do interior, em torno, segundo os dados oficiais, de R$ 2.200 em uma grande massa. 140 mil pessoas vivem com dependência de algum programa de assistencial do governo. Enfrentamos, nesse momento, um movimento particular que aconteceu, por exemplo, no Pontal do Paranapanema, de cerca de 4 mil famílias cadastradas, provavelmente atraídas, por exemplo, por programas de habitação que não conseguiram nas suas regiões de origem. Ou seja, uma espécie de uma eclosão ou convulsão social ao seu redor com renda muito baixa. Como é que o senhor vê isso diante das limitações da prefeitura de enfrentar essas questões? Eu vejo com a parceria público-público, por exemplo, os programas sociais do governo federal e também do estadual, porque à frente de uma secretaria que eu fiquei 2 anos, eu conheço muito bem o problema social do estado, em especial da nossa região. Você citou também a questão do Pontal do Paranapanema. Eu fui administrador naquela região durante 5 anos da minha vida e conheço muito bem as dificuldades também daquela região do estado. Mas já que o assunto é Bauru, eu posso te dizer o seguinte: nós temos muitas pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza numa cidade que tem uma colocação de PIB na ordem entre as 20 melhores do estado. Das minhas ideias é sair da questão do assistencialismo, sabe, Nelson? Nós temos que fazer uma evolução para que essa população mais carente possa ter um desenvolvimento social. Não dá para viver mais na época do bem-estar social. Nós temos que criar mecanismos e uma busca ativa a essas famílias para que elas possam ser tratadas de uma forma completa. A questão da saúde, a questão do emprego, a questão da formação, a questão social momentânea, que são os programas sociais, cito Bolsa Família ou Renda Cidadã do Estado de São Paulo. E essas famílias têm que ser tratadas pela área de desenvolvimento social do município para colocá-las num momento mais à frente, para que ela possa caminhar sozinha. E eu não estou vendo isso acontecer pelos números que você mesmo está colocando aqui. A renda per capita de Bauru, ela não é das piores, se você fizer um comparativo Brasil. Mas à medida que você faz um comparativo Estado, ela está abaixo da média. E isso é um desafio do governo em promover esse desenvolvimento social, sim. Uma das críticas aos programas de transferência assistencial que foram realizados pelo Partido dos Trabalhadores, que faz parte da aliança do senhor, é essa questão das contrapartidas no tempo, as exigências, por exemplo, de acompanhamento na área de saúde, educação e a tentativa no tempo de tirá-los dessa dependência, a tal da ideia de que não se dá o peixe se não ensinar a ele a pescar. O senhor está apontando uma questão relacionada a isso. Onde o poder público pode aqui, ou através das outras relações, mudar esse panorama em relação a esse ponto, caso isso seja necessário no raciocínio do senhor? No aspecto de coligação, Nelson, nós fizemos uma coligação na proporcional para que os vereadores, tanto do Partido dos Trabalhadores como do Partido do PRB, que é meu, possa
fazer um projeto de governo voltado à Câmara Municipal. No aspecto de governabilidade, de programa, foi todo elaborado pelo Partido Republicano Brasileiro. Então, nós estudamos há mais de ano isso daí. E nós temos mecanismos municipais de auxílio aliados às políticas públicas para que a gente possa vencer essas barreiras. A gente não pode ficar choramingando aqui, esperando que as soluções venham só de outros governos. Governo municipal fazendo um controle melhor dos seus recursos poderá melhorar a aplicação dos recursos voltado a essa camada da população mais carente. O senhor conhece de perto e já citou cidades inteligentes. Como aqui é um programa de perfil, a gente não pode deixar de perguntar para o senhor qual é a aplicação, por exemplo, se puder citar uma questão em específico, ou mais de uma, o senhor fique à vontade, onde a gente pode sair de questões estruturais muito incipientes, onde a gente está longe até do mundo analógico da relação da prefeitura, que não tem sequer relações de rede informatizado nas principais áreas de fiscalização, educação. As escolas fazem matrículas ainda feitos à ficha de mão e nos consultórios de unidades básicas de saúde não se sabe em qual porta entrou o paciente para o seu atendimento primário básico. Cidades inteligentes, de um lado, estamos falando um pouco disso ou são outras questões? Não, cidades inteligentes, para que o público possa compreender melhor, é uma cidade mais eficiente. O mundo, nós passamos inicialmente por uma revolução industrial, depois fomos para um outro modelo de revolução, que é o da comunicação, e agora já estamos num outro patamar de cidades inteligentes. O mundo inteiro já caminha nesse sentido. Aqui no Brasil, algumas cidades estão fazendo algumas ações e elas têm que se desenvolver no decorrer das próximas décadas. No caso específico da minha coordenação, nós juntamos um legado da Copa do Mundo, que foi colocado em 12 cidades do país, voltado para o aspecto de segurança inicialmente. Vou dar um exemplo para facilitar. As câmeras hoje existentes nas cidades, elas não são integradas. Cada um usa, a prefeitura usa um pedaço quando tem, o particular usa, o shopping. Nós estamos integrando todo o modelo de segurança na cidade de Brasília para que a segurança possa ser melhor voltada ao cidadão. Mas você estende isso para a área da mobilidade urbana, do transporte público, da educação, da saúde. Na verdade, Nelson, ela já existe, elas estão esparsas, né? À medida que você integra e evolui os sistemas, ela passa inicialmente, óbvio, é necessário fazer uma cidade digital, ou seja, cabeamento, sistemas de Wi-Fi. E à medida que você vai construindo essa ideia, você vai tornando a cidade melhor para se viver, seja ela através da tecnologia, do portal do cidadão, e que o cidadão receba no teu celular as informações onde tem vaga no posto de saúde, qual o movimento que a prefeitura vai estar fazendo para aquela determinada área, por que está faltando água, e vai por aí afora. Então é um processo que tem que ser construído e faz parte. As cidades inteligentes foi o início do programa nosso de governo para que a gente possa contribuir cada vez mais e tornar Bauru uma cidade melhor para que a gente possa viver. Aliás, aqui é a nossa casa, a minha, a sua e do público que está nos assistindo. Entre algumas das questões que a cidade está enfrentando uma encruzilhada do ponto de vista das suas vocações, tem algumas delas que saltam mais aos olhos. Aqui do nosso lado, onde a gente está gravando, no centro, por exemplo, tem a maior estação de transbordo natural das pessoas. 68% dos moradores de Bauru que trabalham descem entre a quadra 1 e a quadra 5 da Rodrigues Alves. E ao lado, onde nasceu a cidade, está abandonado um prédio da estação ferroviária que foi adquirido pela prefeitura e precisa dar destinação a isso, sem contar o projeto dos trilhos, que aí ele tem um valor de investimento muito maior. Como é que o senhor pensa essa questão do centro da cidade e da vocação nossa no tempo do próprio nascedor da história com os trilhos? Nelson, muito bacana o que você disse, que me dá a oportunidade de falar dois temas numa só pergunta. A primeira, Bauru não pode mais viver colocando as suas pessoas
na rua para fazer o transporte entre quem vem de uma região do bairro, que vai trabalhar em outra região. Por exemplo, quem sai do Meridota e vai para a Zona Sul, ele desce aqui na Rodrigues Alves e tem que atravessar a rua para pegar outro ônibus no outro sentido, sem proteção, pode estar chovendo, frio, é questão de segurança. Passou da hora, e faz parte do nosso projeto, de você ter terminais de transbordo de pessoas com segurança, com limpeza, banheiro público, e nosso projeto são previstos transformar a atual rodoviária num grande terminal para que possa ali fazer o transporte do passageiro e mais 3 pequenos em algumas áreas que nós já estudamos da cidade, para que também possa fazer o transporte mais curto e mais seguro. No aspecto do centro velho da estação da Noroeste do Brasil, ali nós temos projetos maravilhosos para fazer com parcerias público-privadas ou parcerias público-público, um misto de ambas, onde a gente vai transformar um ponto de desenvolvimento. Tem inúmeros barracões que a Rumo hoje, que foi a LL no passado, possui. E áreas federais, aliás, eu até já conversei com o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que faz parte do meu partido e é meu amigo particular, de algumas ideias que as áreas públicas federais, da qual parte delas estão nessa área degradada da cidade, a gente transforma em uma grande área de desenvolvimento sociocultural, econômico, e vai ser um ponto de revolução e modernidade que Bauru vai passar. Faz parte do nosso projeto e nós vamos realizá-lo. Parte da sociedade brasileira, e não diferentemente aqui em Bauru, enfrenta uma certa efervescência e talvez desinformação e dificuldade de entender as relações governamentais e institucionais, de onde é governo, onde é, por exemplo, sindicato, onde é a relação religiosa ou de igreja junto ao poder público, e isso se interfere em outras áreas. A área de lobby, por exemplo, não está regulamentada no país e não é diferente aqui no nosso município. Entre a função do poder público, de representante da sociedade, e das naturais capacidades de organização de cada um desses instrumentos. Qual é a visão do senhor sobre essa correlação de forças e o papel de cada um? Igreja, sindicatos, representações empresariais e o poder público. Todas são importantes, todas. O mais importante para mim, um dos mais importantes e que já está no meu plano de governo, é a questão do voluntariado. Eu, quando estive à frente da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, criei, o governador Alckmin assinou o decreto, criando um programa que chama Programa Voluntariado de São Paulo, chama SP Voluntário. No caso da nossa cidade, inúmeros clubes de serviço, inúmeras igrejas e sindicatos e associações contribuem para ajudar na governabilidade. Imagina você se toda a responsabilidade caísse só nas costas do governo municipal. Olha quantas associações, quantas instituições sem fins lucrativos ajudam para que a nossa cidade possa ser melhorada. E o voluntariado será ligado ao meu gabinete de governo. Nós vamos trazer o máximo de pessoas, independente de religião a que ela pratica, de sindicatos, de pensamentos políticos. É hora de somar. Nós vamos reunir uma força de pessoas do bem e vamos criar uma onda do bem para que a gente possa melhorar muito a área pública do estado, da cidade de Bauru. E o voluntário vai ser uma bandeira que eu vou manter sempre na minha mão e vou conduzi-la. Já que esse programa é de perfil e é de apresentação das trajetórias e dos conteúdos daqueles que oferecem, têm a corajosa missão de se oferecer como representante do Poder Executivo da cidade, é natural fazer um raciocínio de que parte dos eleitores, aqui sem nenhum juízo de valor, evidentemente, escolhem candidaturas baseados em suas preferências pessoais, ideológicas ou não. Os senhores têm o partido PRB, que tem uma relação com a Igreja Universal. O senhor é um cristão, aí que é uma relação pessoal, como todo cidadão. Algumas outras candidaturas têm relação com religiões afrodescendentes, por exemplo, alguns outros católicos, outros evangélicos. E do ponto de vista de coligação, o senhor já explicou na proporcional que tem o Partido dos Trabalhadores. Isso pode
fazer com que o eleitor caminhe para este ou aquele lado. Se fiz as citações, para o senhor poder comentar que questões o senhor acha que são fundamentais dessas relações para que o senhor possa ser o escolhido desse eleitor. O fundador do Partido Republicano Brasileiro foi um grande, mega empresário do estado de Minas Gerais e senador da República, José de Alencar, católico, fervoroso. O atual presidente do partido, licenciado, é um ministro que é bispo licenciado da IURD. O preconceito tem que ser afastado da política, seja ela, o Estado é laico e, como tanto, quem assumir a prefeitura, e no meu caso, se eu vier a fazê-lo, eu vou administrar para todos, porque o Pai é de todos, independente de religião. Tem que pensar em questão problemática da política. E nessa linha que eu penso que deve ser um bom administrador. Então tem que se separar religião, política, administração pública. E vou trabalhar firmemente para essa questão. Aí você fez uma segunda colocação que eu gostaria que você repetisse, por gentileza. A questão da escolha dos candidatos, uma parte dos eleitores leva em conta essas questões por natureza ideológica ou desinformação ou porque é alimentado do ponto de vista de rejeição, por exemplo. É verdade. Eu me coloco como uma novidade na política, até porque eu nunca fui vereador, prefeito, candidato a deputado, nada. Eu sou um gestor que consegui atrair pessoas que pensam como eu e que nós vamos preparar o melhor do governo independente de passado. E está na hora de mudanças mesmo, sabe, Nelson? O país tem que ser alterado na questão da forma de fazer política. Política tem que ser feita bem, voltada para os interesses maiores, que são os interesses republicanos. Nessa linha que nós vamos governar. Pessoas que não têm vício, não estão aliados a grupos econômicos, não tem ninguém financiando a minha campanha, eu não tenho compromisso com nenhuma área, meu compromisso vai ser com a população. É a essa que nosso grupo vai administrar essa cidade. O que chamou a atenção do senhor, o que o senhor gostou no Caçador de Pipas, um livro que foi para o roteiro de cinema depois? Bacana. Olha, a história é maravilhosa, né? Conta a história de um país em guerra, onde você consegue ver a pureza das pessoas, os conflitos que aconteciam, ele consegue sonhar, né? Através de soltar pipas, fazer uma trajetória desde a sua infância até a sua idade adulta e mostrar um país que a gente só vê falar mal de crimes, de guerras, de perseguições, onde existe uma civilização maravilhosa e bíblica, por assim dizer, que é dessa época, porque a sabedoria veio do Oriente para o Ocidente, né? E é um momento bacana, é uma história, é um enredo, um romance maravilhoso que me marcou. Como é que o senhor vê em particular a situação do serviço público municipal, que tem uma folha de pagamento bruta de 26 milhões de reais para cerca de 6 mil servidores da administração direta, uma companhia de habitação que é basicamente uma administradora de carteira de contratos que estão findando no tempo, até 2020, essa carteira que já foi de 20 mil títulos daqueles que são possíveis ser mantidos hoje, cai para 5 mil, 4 mil títulos, na melhor das hipóteses, para reorganizar esse sistema que, como a gente comentou, do ponto de vista estrutural, já tem outras falhas a serem ajustadas. 2 pontos. A questão da companhia de habitação, ela tem que ser tratada no aspecto de fazer uma higienização financeira. Não pode comprometer um governo municipal, aliás, até porque ela foi criada para atender 84 municípios e há 20 anos que não produz nada. A gente percebe que é uma folha de pagamento extremamente inchada e que no meu governo nós vamos colocá-la de uma forma correta e separar, na medida do possível, de rediscutir essa dívida com a Caixa Econômica Federal e com o governo federal. No aspecto da habitação, pretendo criar, assim, um organismo dentro da prefeitura para que trate seriamente essa questão da falta habitacional que é gritante na nossa cidade, mas com projetos execuíveis, viáveis,
para que a população possa encontrar uma forma de habitação adequada. E isso está na Constituição Federal. Eu acho que o grande sonho do ser humano é ter um lar, ter um lugar onde ele possa morar. E nessa linha que a gente vai trabalhar duro para resolver. No aspecto do servidor, tem que ser tratado com muito respeito ao servidor público, porque existe um plano de cargos, de carreira e salários que precisa estar sempre conversando com o sindicato e mostrando a realidade financeira que o país atravessa, que a prefeitura atravessa e o que é possível atendê-los. Eu acho que tem que ser olho no olho, com responsabilidade e com o devido respeito que o servidor tem que ser tratado. Henrique Alberto Almirati Júnior, a TV Câmara, através do Câmara Livre Especial Eleições 2016, agradece o senhor nessa apresentação da questão das trajetórias, o que o senhor pensa sobre as questões públicas e deseja boa sorte nessa empreitada. Obrigado, Nelson, prazer estar aqui. Parabéns pelo programa que a TV Câmara realiza. Esse programa que toda semana vai no ar com estreia às quintas-feiras às 19 horas, com as reprises em sábado e domingo. Em especial, o Câmara Livre Especial entra no Conexão Bauru na segunda-feira, às 7h30 da manhã, com um resumo das conversas aqui com o nosso convidado, que é postulante ao Poder Executivo, e depois na íntegra ao meio-dia, junto com a Rádio Câmara Bauru pelo 93,9 FM. Acompanhe nas próximas semanas os outros candidatos corajosos, homens públicos que se colocam à disposição para ser o seu escolhido na eleição municipal de 2016 até o nosso próximo Câmara Livre Especial.